Salve menosada, que MTS tá vivendo aquele pique, tamo em mais um vídeo. Como? Hoje nós vamos falar sobre o capitalismo periférico, porque isso é muito importante para você entender o rumo que o Brasil tá tomando, as decisões da nossa política e para onde nós vamos. Então você está ligado que o objetivo desse canal é levar a informação de uma forma simples, acessível, com uma linguagem como tranquila de vocês entender tudo o que está sendo falado. Você entendeu isso? Você concorda? E se inscreve no canal e ativa o sininho. Não esquece de fazer isso porque a rapaziada acaba saindo do vídeo e não se inscreve. Então se inscreve logo aí antes do vídeo começar e cai pra dentro. Tô na guerra pela paz, não peito o trem, não peita quem, não peito o trem, não peita quem. Então antes de mais nada, eu vou te contar uma história bem rapidinho e você vai usar essa história lá na frente para entender o assunto como um todo. Entender quem é quem em cada canto. Então essa história é muito importante. Escuta com atenção e guarda ela na cabeça até o final do vídeo, valeu? A história que eu vou te contar começa lá em 1885, quando houve a partilha da África pelos europeus, né? Os caras chegaram lá, olharam pro mapa e falaram: essa parte aqui é minha, essa aqui é sua. E dane-se quem vive ali, meu irmão. Se os caras são inimigos, se são amigos, se é o mesmo povo ou não. A gente fez a fronteira ali simétrica, quadradinha, e essa parte aqui é da Bélgica. Aí chegou o rei Leopoldo II lá, tá ligado? No Congo, agora era Congo belga, e ele viu que tinha dois povos lá habitando aquele local. Eram os Tutsis e tinha os Hutus. Os Tutsis eram minoria e eles eram sobrepujados pelos Hutus no território. Eles não tinham uma identidade como um povo, cada povo era o seu povo e eles estavam ali naquele território tendo um conflito. Então, além deles serem a minoria, né, os belgas utilizaram de uma ciência, né, que na verdade era um racismo da época, que classificava alguns negros, mediam a cabeça deles, os narizes, viam os traços, e o que era mais aproximado do europeu era usado como um mais avançado, um negro mais civilizado. Então eles tinham que usar esse método científico da época para poder dizer que aquele grupo de negros que estavam um pouco mais no topo do que os Hutus eram um pouco mais brancos, eram um pouco mais belgas, eram um pouco mais europeu, entendeu? Então a elite brasileira que nós temos hoje também, o nosso 1%, também se acha diferente do resto do povo brasileiro. Eles se acham mais europeus, se acham mais americanizados. Eu sou rica! Eles se acham mais civilizados, então é um paralelo para ser feito aí. O belga chegou, viu que tinha gente pra caraca ali, como é que ele vai tomar isso? Vai sair prendendo todo mundo, fuzilando geral? Não, eles vão usar do método de colonização europeu, que foi usado aqui nas Américas também. Eles vão observar a rivalidade desses grupos e vão estimular. Então eles chegam lá e falam o seguinte: Tutsi, vocês que são minorias aqui, nós vamos te dar armamento, vamos te dar poder e você vai ajudar a gente a sobrepujar os Hutus, que são a maioria. Então a gente vai dominar, isso aqui agora vai ser o Congo belga, os outros vão ficar ferradão e vocês vão ficar um pouco melhor. Vocês vão ser o 1% da sociedade que vive bem. E aí, vai topar? Ser o capitão do mato? É claro! Então agora que isso já foi dito, guarda isso até o final do vídeo, porque isso vai ser muito importante. Então nessa primeira parte eu vou te explicar como é a organização dessa ideia de capitalismo periférico e as metrópoles do capitalismo. Então vamos lá, antes de mais nada. O que seria uma metrópole? Só você pensar em 1500, tinha metrópole, Portugal, e o Brasil que era a colônia. As coisas não mudaram tanto assim, só se maquiaram um pouco. Então vamos lá, quando pensa em metrópole, o que vem na tua cabeça? Os países mais ricos, né? Os países que têm dinheiro, que são quem? Estados Unidos, Alemanha, alguns países do bloco europeu, e por aí vai. E o que você pensa em periferia? O continente africano, América Latina, uma parte da Ásia. Então o que a metrópole tem que a periferia não tem? A metrópole, ela tem os bancos fortes, ela tem o controle do sistema financeiro, ela é quem dá as regras do sistema financeiro no mundo. Eles também estão focados em desenvolver a comunicação, a tecnologia, a níveis que nenhum outro lugar do mundo desenvolveu antes. Também estão interessados em criar as melhores universidades, produzir conhecimento, produzir líderes, entendeu? Já os países periféricos a gente pode dividir em dois. Tem os emergentes e os subdesenvolvidos. O que seria um país emergente? A preocupação do país emergente tem que ser com a sua mão de obra e com a indústria. E a gente vai explicar um pouquinho mais pra frente esses dois pontos. Já os países subdesenvolvidos vivem apenas da exportação das commodities. E o que é commodities? São as matérias-primas. Pode ser minério, pode ser a soja que alimenta o gado, pode ser o açúcar. São as matérias-primas da produção de alguma coisa, de produtos industrializados. Então, juntando tudo isso, a gente tem o que se chama de divisão internacional do trabalho, que é o quê? Onde os países estão trabalhando, qual é a função de cada um do globo. A gente tem as metrópoles, que são responsáveis pela tecnologia, comunicação, pelo controle do sistema financeiro, sistema bancário, as maiores bolsas de valores. Nós temos os emergentes, que seriam onde são as fábricas do mundo, né? E nós temos os subdesenvolvidos. A própria ideia de emergente já dá aquela ideia de você estar saindo lá de baixo, né? Que está subindo. Óbvio. E de forma comercial, como é que isso se organiza? As periferias do mundo são como fábrica, e elas produzem tudo que se consome. Os produtos vão para as metrópoles, e as metrópoles vendem esses produtos para as periferias. Burrice. Então o papel da periferia é mercado consumidor e mão de obra barata.
Então vamos aprofundar tudo isso agora. Então agora nós vamos falar um pouco sobre o bem-estar. Como é que é a vida de um jardineiro aqui no Brasil? E a vida de um jardineiro lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, na Alemanha lá, como é que seria a vida dele? Tem gente que até fala assim, eu vou para os Estados Unidos porque lá o catador de latinha vive como empresário aqui. Então o que eu quero te mostrar nesse vídeo é como as metrópoles fazem para manter seu bem-estar social nos seus países às custas da exploração dos países periféricos. Então primeiro você tem que entender os estágios de uma sociedade capitalista até alcançar o que seria, o topo. A primeira forma que essa sociedade se organiza é a dos países subdesenvolvidos. Ela começa exportando commodities, matérias-primas e assim ela vai crescendo. No segundo passo, ela se industrializa para poder produzir e competir no mercado internacional com seus produtos. E em terceiro lugar, ela avança a sua tecnologia e a sua capacidade de produção. Assim ela também desenvolve novas tecnologias a ponto de poder exportar tecnologia para o mundo, vender tecnologia para o mundo. E ela deixa de depender só das commodities, que seria o minério, aquelas coisas mais básicas na produção. Então as metrópoles já estão nesse nível de desenvolver comunicação, tecnologia, que eles têm dinheiro, eles têm os recursos, eles têm as tecnologias. E o resto do mundo, não. A gente tem o quê? Mão de obra barata e matéria-prima barata. Que merda, hein? Sabia não? Esse é o nosso papel na divisão internacional do trabalho. Em um país emergente ainda. A gente é como se fossem as fábricas, porque pensa, quanto eles pagariam para um funcionário de uma fábrica na Alemanha, por exemplo? Quanto eles vão pagar para o funcionário dessa mesma fábrica aqui no Brasil? Por isso que a nossa política ela tem que abrir as portas. Porque se ela não abrir as portas, a indústria das metrópoles vai para outro país emergente que esteja com uma política melhor para eles. Por exemplo, quando você é uma metrópole, quando você produz, quando você tem uma indústria forte, você compete pela qualidade do produto ou pelo preço do produto. E quem é periférico, na verdade, compete pelo preço da mão de obra e pelo preço da matéria-prima. Então o Brasil tinha que estar competindo, por exemplo, com as fábricas chinesas, onde os trabalhadores trabalham 12 horas seguidas, sem direito e ganhando menos. Aonde essas indústrias das metrópoles vão se instalar? Na China ou no Brasil, que tem lei trabalhista, tem aposentadoria, tem tudo isso? Elas vão se instalar lá. Então fica bem explicado, as metrópoles elas produzem a tecnologia, a comunicação e têm o controle financeiro. Os emergentes são a fábrica e a mão de obra barata. E os subdesenvolvidos é aqueles que produzem a matéria-prima que vai para essas fábricas. Só que aí que está o pulo do gato. As metrópoles têm a tecnologia e têm as fábricas, as indústrias que vão para os países emergentes. Lá ela tem a matéria-prima barata, mão de obra barata. Então a gente nesse papel de fábrica, a gente monta os produtos baratos, vende para eles barato, eles montam e revendem para a gente mais caro. Um exemplo disso, o Brasil é um dos maiores exportadores de carro, mas a gente não tem uma indústria nacional de carros. Todas as montadoras que tem aqui no Brasil são de fora. Por exemplo, a GM. As matérias-primas vêm para o Brasil monta as peças, manda as peças para fora, o carro é montado lá fora, e volta para cá por 45 mil, 70 mil, 90 mil, cento e poucos mil. Até um tempo atrás o Brasil produzia aviões. Graças à privatização a gente não tem mais o controle da Embraer e ela passou a ser cerca de 80% privatizada já. A gente ainda tem uns 20% só. Então você repara que o papel de indústria no país pode ser dois, que eu chamo aqui de fábrica, nos emergentes. Vamos olhar para o Brasil. Pode ser o quê? Uma indústria nacional e pode ser uma indústria estrangeira. Se a gente tem uma indústria nacional, a gente vai competir no mercado como produtores. Se a gente tem uma indústria estrangeira, nosso papel é ser mão de obra barata e vender matéria-prima barata. Então agora é o ponto que você vai lembrar daquela historinha que eu contei para você lá no começo. Vamos dar nome aos bois agora. O Brasil, diferente de muitos países periféricos, tem a capacidade de competir no mercado internacional. Só que a nossa elite não permite isso, porque a nossa elite é a elite do atraso. Você lembra dos Tutsis? Aquele 1% que estava vivendo melhor do que os Hutus para dominar os outros, que não se entendia como parte daquele povo? A nossa elite é essa. O trabalho dela não é permitir que o Brasil tenha uma indústria forte, porque eles têm uma zona segura para ele. Os esforços deles são para se manter no poder aqui. Eles preferem ter poder de ser 1% aqui do que competir no mercado internacional, do que desenvolver a nossa indústria, dar soberania para o nosso país. Eles preferem ser 1% em cima daqueles 99% que tem que ralar nas fábricas estrangeiras, que tem que ser a mão de obra cada vez mais barata para poder competir com os outros países do mundo que também precisam ser mão de obra barata. Então a mão de obra brasileira tem uma tendência de ser cada vez mais desvalorizada para que as fábricas venham em peso para cá. A política daqui tem que ser favorável. Quando eu falo elite, é as elites empresariais, as elites de terras, o agronegócio, a elite política, desses que eu tô falando. E o Brasil já teve uma indústria muito forte, só que o Brasil é um dos países no mundo que mais se desindustrializou. Lembra que eu falei pra você que o primeiro passo é as commodities, depois de ter uma indústria forte para desenvolvimento de tecnologia. O Brasil chegou aqui e fez isso. A nossa função hoje tá sendo exportar soja, arroz, carne de boi. Tá faltando arroz no mercado, porque os caras estão exportando tudo, mano. O governo tá incentivando a exportação e o
o que fica aqui a gente vai pagar caro também. Então é aí que chega o neoliberalismo no Brasil. É a política do desmonte, é a política que vai fazer a gente ficar na área dos commodities, entendeu? A gente já saiu de país em emergente. O próprio Trump, né, engraçado, tirou o Brasil da classificação como países emergentes. A gente agora é país subdesenvolvido, entendeu? E a gente perde muita vantagem no mercado internacional com isso. O neoliberalismo ele vem para tirar leis trabalhistas, para tirar a aposentadoria, deixar você mais tempo no mercado de trabalho, com menos direitos, entendeu? Aumentando a informalidade, tirando as políticas de crime ambiental para que as empresas não se preocupem em vir para cá destruir nosso meio ambiente. Enquanto a nossa elite, o 1%, os políticos, todos esses empresários poderiam sim fazer com que o Brasil tivesse um cenário forte, um cenário de competidor no mercado internacional, para a gente passar a ser país desenvolvido, a fazer parte das metrópoles. Mas como no caso do Congo belga, tem um explorador de fora que não bota a cara, usa o 1% daqui, as elites brasileiras, para manter essa dominação. Eles ganham incentivos, eles ganham poder, eles se mantêm no poder aqui dentro. Então com essa organização do trabalho dá para ver claramente como as riquezas sempre vão estar concentradas na metrópole. A gente tem aqui no Brasil as fábricas estrangeiras, com tecnologia estrangeira, e nossa função é só vender nossa força de trabalho, nossa matéria-prima para produzir um carro, por exemplo. Aí ele vai para a metrópole, porque lá eles têm a montadora, né, as tecnologias para montar o carro, deixar bonitinho, e volta para cá custando 70 mil para a gente comprar. Isso é só o exemplo do carro, isso acontece com tudo. Enquanto o Brasil não tiver uma indústria nacional forte, não se industrializar, ele não vai poder avançar para o próximo passo, que é produzir tecnologia. Porque nesse governo, cerca de 90% da tecnologia que o Brasil desenvolve em pesquisa nas universidades públicas já foi cortada. Então se você tem um governo neoliberal que corta o avanço da tecnologia no país, que privatiza a indústria nacional, pouco que tem, e não se preocupa em transformar o Brasil numa potência, na verdade, exportação é o lema desse governo agora, a gente volta a ser o exportador de matéria-prima e só, e se contenta com isso, enquanto a gente tem que diminuir o valor da nossa mão de obra. Então você que é trabalhador, você que depende de um emprego, as coisas vão piorar pra gente. Então é assim que o capitalismo periférico funciona. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve aí, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo desse canal, que tem muito material bom, toda segunda e quinta-feira, 6 horas da noite, hein? Então é nóis, rapaziada. Se vemos no próximo vídeo.